Programa Papo de Mulher. Oferecimento Instituto Monitor. Pioneira em Educação à Distância. Clínica Menezes, em São José e Taubaté. Estamos começando mais um Papo de Mulher. Eu sou a Adriane Alves e estarei com vocês aqui na telinha da Band todos os sábados às 10 horas. E você que quer nos acompanhar nas redes sociais, é Papo de Mulher TV. Mande suas dúvidas, seus temas, pode colocar que nós responderemos. E hoje o nosso tema é sexo. Sexo e suas responsabilidades, seus tabus. O que nós pensamos a respeito dessa palavrinha e desse ato, sexo? E temos a nossa convidada de hoje, a Li Rocha, que é uma coach sexual formada pela Humanity com certificado internacional ISC, International Society of the Coaching. Isso, Li? Isso mesmo. Li Rocha, muito prazer em conhecê-la, muito prazer estar aqui no nosso programa falando de um tema tão polêmico, um tema assim complicado até de desmistificar isso para a sociedade. Claro, com certeza. Mas é um assunto tão gostoso de se falar, né? É um assunto tão simples, é um ato simples, né? Somos nós que complicamos demais, né? Então, realmente é um prazer estar aqui e poder falar sobre isso, para mim, é muito importante. A Li Rocha, ela surgiu falando de sexo. Se você puder nos dar assim um pouquinho da história da Li Rocha, como que surgiu isso para a sua vida? Como que surgiu a Li Rocha e o sexo? Na verdade, assim, a história da Li Rocha é uma história muito bonita, né? É uma história de muito comprometimento. Eu me casei muito jovem, me casei aos 16 anos. Meu primeiro relacionamento, ele durou mais ou menos 4 anos. E eu fui muito bem sucedida dentro desse relacionamento. Mas eu era uma menina, né? 16 aninhos. 16 anos. Meu pai teve que assinar para eu casar, né? E, por incrível que pareça, eu também me casei virgem, né? Me casei pura, né? Há 25 anos atrás, né? Isso era muito difícil para uma menina, né? E eu tive muitas dificuldades até este casamento. O preconceito ele é muito grande quando a gente fala no sexo. Né? Para você ter uma ideia, quando eu me casei aos 16 anos, eu mesma marquei ginecologista. Né? Eu fui até o ginecologista para eu ter conhecimento do que ia acontecer comigo. Geralmente, né? Naquela época, não que nós sejamos muito velhas, nada disso, somos experientes. Mas naquela época, um tempo atrás, não muito distante, a gente não conseguia falar sobre sexo nem na família e nem também procurar um ginecologista que não fosse depois de casado. Exatamente. E naquele momento eu iria me casar. Né? E o que aconteceu? Durante todo esse tempo de casamento, eu ainda continuava sendo uma menina. Eu tomava conta de uma casinha de boneca, só que com grandes responsabilidades. Porém, eu sentia a necessidade dessa ajuda, porque eu não conseguia falar com os meus pais. Eu tinha vergonha de falar com as minhas amigas. Então, eu parei e pensei, falei, poxa, eu preciso fazer algo para que mude, para que eu realmente tenha um comprometimento dentro da minha relação. Por incrível que pareça, durante 4 anos de relacionamento, né, de casamento, de fato, nem o orgasmo eu cheguei a conhecer. O casamento, ele não deu certo. Ou deu certo, né? Porque eu acho que é uma experiência de vida. Para qualquer mulher, tudo é aprendizado, em qualquer momento da sua vida. E a grande magia de tudo isso veio no meu segundo casamento. Eu casei aos 20 anos, né? Eu conheci uma pessoa aos 20 anos e eu fiquei com este homem durante quase 15 anos da minha vida.
E dentro desta relação, eu obtive muitas experiências. E uma delas foi sempre buscar ajuda, né? Para que eu e o meu marido, para que a gente tivesse um comprometimento muito grande. E realmente o meu casamento foi um sucesso, né? Com grandes... atribuo isso às pessoas que eu buscava, às minhas amigas, aos médicos que eu buscava, né? Para me orientar dentro da minha relação, né? Quando você fala em orientação dentro da sua relação, você buscava o autoconhecimento, o que o seu parceiro gostaria, como que era isso mais... Exatamente. Na verdade, como eu ainda era muito jovem, né? Eu tinha 20 e poucos anos, a minha experiência ela era pequena. Porém, os meus desejos eram grandes, assim como os desejos do meu esposo também. E eu achava que, dentro dessa relação, eu podia mudar sempre. Eu tinha que trazer diferenciais dentro da minha relação. Porque a nossa vida, a nossa rotina, ela é muito maçante, né? Opa! O trabalho, né? Ainda não tinha filhos, mas o meu trabalho era maçante, né? O trabalho do meu esposo também. Só que nós precisávamos um do outro, a gente precisava desse apoio. E aonde nós tínhamos um comprometimento muito grande era dentro do nosso quarto. Era onde mais era onde mais eu tinha o meu marido. A gente passava durante o dia com problemas, porque nós trabalhávamos na parte comercial, né, funcionários, etc. Quando chegava a noite, eu queria ele. Eu queria os braços dele, eu queria o carinho dele, assim como ele queria o meu também. E os nossos desejos, eles eram desejos que muitas vezes eu não podia trazer para ele naquele momento. Mas eu buscava, eu tinha interesse em procurar ajuda, às vezes numa internet, né? Mas mesmo a internet não supria o que eu precisava. Então, eu buscava ajuda de médicos. E muitas vezes esses médicos, eles não podiam me ajudar, a não ser no ato. Mas o que ia acontecer dentro do meu quarto, não. Era seu e do seu marido. Então, eu tinha que ter o conhecimento. Eu precisava conhecer o meu corpo. Eu precisava conhecer o corpo dele. Né? Quantas mulheres param um tempinho da sua vida para poder dizer, poxa vida, amanhã eu vou explorar o corpo do meu parceiro. Eu vou pontuar todos os pontos erógenos dele. Eu vou trazer sensações e emoções para ele que ele jamais teve. Assim como eu também, porque eu vendo o prazer dele, o meu ainda era muito maior. E quem disse que eu preciso ser um atleta do sexo? Não, eu preciso me entregar para aquilo. Eu preciso me entregar como pessoa. Eu preciso me entregar como ser humano antes de qualquer coisa. Não que eu seja romântica. Não é isso. O romance, ele tá ali. Tem que estar também, tá ali, né? Porém, é um comprometimento entre eu e ele. Nós somos um só. Não é assim quando nós casamos? Nós somos um só e nós continuamos a ser um só. Só que a nossa vida, ela é muito complicada. Nós complicamos muito essa vida, né? Então, nós colocamos bloqueios em tudo. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Ah, mas se eu fizer assim, ele vai enxergar o que ele não deve enxergar. Eu desligo as luzes. Eu durmo com a camiseta dele, né? Com a cueca dele. Eu boto uma meia calça na cabeça. Eu esqueço que eu sou uma mulher, né? Eu acabo dentro de um relacionamento sendo amigo, né? Eu faço xixi de porta aberta. Olha só! Isso é fantástico! Imagina! É um momento íntimo seu. Sabe aquela coisa de por trás da fechadura? Isso é a essência de uma relação. Eu preciso ter esse momento só Esses meu. mistérios, Exato. aquilo sagrado, Sabe, mesmo. eu posso virar de ponta cabeça em cima de uma cama. Acabou o ato sexual, eu me cubro com lençol. Porque é meu, é puro. Só que eu estou falando de mim. E o que deu certo dentro da minha relação? E deu muito certo. Então, você diz pra mim assim, que a Ali Rocha, na verdade, a coach sexual, surgiu daí, das suas expectativas, da sua necessidade de conhecimento, de busca pelo prazer sensato entre a dois. Com certeza. E eu vou pontuar algo muito maior. A pessoa que estava ao meu lado, ele também tinha um comprometimento muito grande comigo. Ele estudava o meu corpo, ele estudava a mulher, ele sabia os meus pontos. O meu corpo fala. Eu não precisava nem abrir a boca.
Eu conduzia o meu corpo, ele já sabia o que eu queria. Um dia eu acordei e falei, poxa, eu preciso fazer mudanças, né, dentro da minha vida. Eu liguei, peguei o telefone e liguei e falei, oi, bom dia. Quem tá falando é sua secretária. Hoje nós temos uma reunião às 14 horas, né? E você passa neste endereço para me pegar, tudo bem? Ele entrou na brincadeira em 2 segundos. Eu desliguei o telefone. Eu desliguei o telefone, eu não tinha sainha, o meu cabelo era comprido, eu tinha que fazer um coque. Peguei um óculos da cunhada, entendeu? Uma pranchetinha. Às 14 horas eu estava na frente do endereço que eu tinha dado a ele. Parei no carro, ele olhou e falei, nossa, a reunião é neste endereço. Neste dia, eu passei horas e horas com ele dentro de um quarto, onde nós nos perdoamos por qualquer motivo, onde nós tomamos nosso vinho, onde eu sorri, onde eu chorei, onde eu me propus a realmente ajudá-lo no que eu podia e ele também a mim. Isso numa quinta-feira. Depois desse dia, nós sempre estivemos um pelo outro, sempre. Mas olha, Li, o papo é muito extenso, muito gostoso. Então, vamos ver o que o povo fala? Sim. Eu queria saber sobre a ejaculação precoce de jovens de 18 a 23 anos, se é normal ou não. É uma dúvida que bastante jovem da minha idade tem. Eu queria saber se é normal ou não. Como que eu faço para mim tá auxiliando meu filho nessa parte sexual quando ele começa com 14 anos de idade? O que eu faço para auxiliá-lo? Bom, a minha pergunta é como que a gente faz para poder conciliar uma vida profissional, trabalho e um relacionamento amoroso? Por que o homem não se preocupa em dar orgasmo para a mulher? O porquê que depois dos 40 a gente fica tão frágil? O que está acontecendo nos nossos dias? Por que está muito liberado o sexo? Né? Porque antigamente não era assim. Pois bem, né? A gente viu que até no Fala Povo as pessoas são muito comedidas, elas são tem até um receio de falar, as perguntas elas fazem mais pela internet, mas não se expõem tanto. Mas ali tem várias perguntas muito legais, até do rapazinho que falou... Ejaculação precoce. Ejaculação precoce. Como é que ele faz, na idade dele, né? Se isso é normal, a ejaculação precoce, entre os 18 e 24 anos. Eu acredito que não seja nem entre 18 e 24 anos, né? Eu acho que depende muito do psicológico da pessoa. Ele tem que entender o porquê que isso está acontecendo. Será que é a mulher que ele está, a pessoa que ele está, traz para o emocional dele, né? Será que eu posso com essa pessoa ou não, né? E você tem a ejaculação, porque ou fica muito tempo sem ter o ato sexual, também isso acontece, né? Muitos homens ficam muito tempo sem ter o ato, então quando tem, rapidamente ele tem ejaculação. Então depende muito, né? Do momento que ele está vivendo, o que ele está vivendo, né? Até também a expectativa que ele cria. Exato. De repente, a expectativa que ele está criando é uma pessoa perfeita, exato, uma pessoa que... demais pra mim, né? Exato. Que isso não deve acontecer. Eu acho que cada um é cada um, eu acho que cada pessoa é um universo e você tem que ter esse comprometimento, você com você mesmo. Então, ele tem que analisar a situação. Acredito que a situação é mais favorável. Aqui fala também, a Marlene, ela fala, existe algum remédio para isso, né? Na verdade, seria mais uma procura médica, né? Na verdade, essa parte é mais uma doutora que vai poder esclarecer, né? Na verdade, eu acredito que ele possa fazer assim, ele sai com o seu namorado ou sua namorada, né? E depois, em outro momento, se vir acontecer novamente na segunda ou na terceira vez... Procura um médico. Sim, aí procura um médico. Mas vai mais tranquilo na segunda vez, né? Para ver se realmente isso pode mudar, né? Se isso é uma patologia exatamente, ou não, né? Pode ser que não seja. Às vezes é só a parte do nervosismo. E tem outra coisa também, a gente fala em ejaculação precoce, mas muitas vezes essa expectativa que a gente busca no outro faz com que também que os homens não tenham ereção. Exato. Né? Exato. E isso é puro psicológico. Né? Até o mundo atual faz com que eles sejam, às vezes, um pouquinho mais
perfeccionistas nisso. Porque eles querem ser o melhor. Cobram demais, se cobram né? demais, E não é assim. Eu acho que depende muito do casal. Acho que o casal ele tem que ter essa conexão, né? O entendimento da mulher, caso aconteça. Poxa, brinque com isso. Poxa, não deu agora, faz daqui a pouco ser diferente, né? Não fique brava, não fica com raiva, não se sinta. Poxa, eu trouxe isso pra ele, eu não sou suficiente pra ele. Não é isso. Às vezes, realmente, a expectativa, né, do momento, de mais ou de menos, não sei, né? Ou se autoconhecer mesmo, porque às vezes a expectativa que ele está criando na pessoa, ele tem que ter a consciência de quem ele é, né? Exato. Entende? Pois bem. E, assim, nós sabemos que tem muitos tabus. Muitos tabus. Muitos. Até no Fala Povo, nós podemos ver que as pessoas mal falam de sexo em si. Elas querem saber o que acontece no depois. Mas e o sexo? Ainda existem esses tabus? Nossa, tabus. Eu sempre digo, nós somos o maior tabu. Nós acordamos de manhã, nós olhamos no espelho, o tabu tá ali, estampado. Eu sou o maior tabu, né? O bloqueio que eu tenho é muito grande, né? Então, os tabus, eles estão aqui e nós precisamos quebrá-los para que realmente a gente tenha um ato sexual tranquilo, de entrega. Os tabus, ele vem ela com ela mesma, começa no corpo. Mulheres lindas, a perfeição, elas querem a perfeição e nós não existe a perfeição. Somos perfeitas com nossas imperfeições. Com certeza. O nosso mundo de hoje está extremamente complicado e nos cobramos muito. Demais. O nosso assunto está muito interessante e daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Há mais de 20 anos na área de cirurgia plástica, a Clínica Menezes é referência no Vale do Paraíba e conta com excelentes profissionais para cuidar das necessidades estéticas de cada paciente. Com competência, transparência e compromisso de todos os profissionais envolvidos, a Clínica Menezes trabalha dentro de um conceito individualizado de atendimento, respeitando as características e particularidades de cada paciente. A infraestrutura é completa, desde os consultórios médicos até as salas de cirurgia, garantindo a perfeição estética ao paciente. Também o conforto requinte diante de um belíssimo projeto arquitetônico. Para uma mudança estética bem feita e segura, conte com a Clínica Menezes, em São José dos Campos e Taubaté. www.clinicamenezes.com.br. Agora no Vale do Paraíba, Learde, Juarez e Parra Imóveis. Juntos para melhor atender você na compra, venda e administração do seu imóvel. Com assessoria total para obtenção de documentação e financiamento. Esperamos você na Emílio Ribas, 870, Capivari, em Campos do Jordão. Informações 012-3663-3788 ou visite os nossos sites. Sem tempo para estudar? Quanto vale o seu futuro profissional? O Instituto Monitor desenvolveu uma grande variedade de cursos que conduzirá você aos melhores resultados para a sua vida profissional. Através da educação à distância, uma modalidade de ensino que se encaixa a você. E considerando o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, é necessário que você faça as melhores escolhas para se destacar entre os melhores. Instituto Monitor, credibilidade e flexibilidade em cursos técnicos profissionalizantes, para que você se comprometa definitivamente com os seus sonhos. Não perca tempo, o mercado precisa de você. Ligue agora, 3922-9360 ou acesse www.institutomonitor.com.br e seja um profissional de sucesso. Estamos de volta com o Papo de Mulher e o assunto aqui hoje está quente. Não saia daí. É sobre sexo e estamos aqui respondendo e falando sobre diversos assuntos sobre o sexo. E voltando, o orgasmo. Aquele bendito orgasmo. Aqui tem uma pergunta. Por que o homem não se preocupa tanto em dar orgasmos para nós, mulheres? Ainda existe isso na atualidade? O homem pensa só nele?
Na verdade, é quem disse que ele que tem que trazer o orgasmo pra gente? Opa! Um erro muito grande, né? Uma mulher, quando ela vai pra uma cama, o maior erro dela é ela ir pensando no orgasmo. Eu tenho que ter orgasmo, eu vou ter orgasmo. Ai, meu Deus, o que é isso? O que é isto, orgasmo? Mal né? sabe, às vezes, o que é o tal orgasmo. Às vezes ela nunca sentiu, né? Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, mulher certinha, a mulher perfeita, não podia ter orgasmo. Isso minha avó dizia. Certo? Certo. Hoje em dia, não. A mulher se preocupa muito com o orgasmo. Só que o erro é se preocupar demais. Ela precisa ir para o ato sexual tranquila. Vivenciar o ato sexual. Primeiro, essa história de que ele tem que trazer o orgasmo para mim, eu tenho que trazer o orgasmo para ele, é meio irreal, né? Por quê? Porque como que eu vou ter orgasmo se eu penso, se a minha barriguinha tá bonitinha, né? Se eu tô perfeitinha. Se eu sou gostosinha. Exato, né? Se as luzes podem ficar acesa ou não pode ficar acesa. Se eu vou pagar uma conta amanhã, não é? Ou muitas vezes ela se preocupa somente com o parceiro. Ela tá lá, né, toda linda, toda majestosa sobre a pessoa, e ela abre os olhos para ver se ele tá sentindo prazer. E aí, como faz para uma mulher dessa ter prazer? Se ela não se entrega, né? Se a preocupação dela vem muito além do que ela tá sentindo. Esse comprometimento entre os dois é muito importante. O conhecimento da mulher, o toque feminino. Será que essa mulher, ela se conhece? Será que ela sabe os pontos erógenos dela? Será que ela consegue conduzir o seu parceiro ao toque? Será que ela sabe o que lhe proporciona o orgasmo? Exato. Será que ela tem a diferença, talvez, do que é o orgasmo e a sensação de amor, de prazer? Porque o homem, ele é visual. Você imagina, a mulher é a forma mais bela e mais linda que existe. Imagina uma mulher sobre um homem. Uma pessoa sobre outra pessoa. Como é majestosa, como é bonita. O homem, só de olhar essa mulher, ele já tem um orgasmo, ele já tem ejaculação. Ele não precisa muito. Porém, uma preliminar muito bem conduzida, né? Uma respiração fogosa, um beijo bem dado, né? Aquele beijo gostoso, né? Amor entre os dois. Não é verdade? O orgasmo, ele vem. Ele não precisa... Ele vai ser conduzido. É uma coisa natural. Quem disse que você precisa mentir o orgasmo? Não é? Quantas mulheres não fazem isso para poder satisfazer o seu parceiro? E quantos parceiros, eles acreditam que se ele não trouxe o orgasmo à mulher, não valeu a pena. Ele não completou esta pessoa. Dentro de um ato sexual, não necessariamente você tem que ter orgasmo. Você tem que ter prazer, você tem que ter amor, você tem que ter comprometimento. E o ponto G? Aquele famoso ponto G que todo mundo diz, ele existe? Existe. É engraçado porque, assim, eu estudo muito, né? E a Roberta Struzani, fisioterapeuta, ela me conduz muito. Eu fiz um curso de pompoarismo com ela, foi onde eu descobri o meu ponto G, né? Ela, sim, ela é uma doutora, ela sabe falar com muito mais propriedade até do que da parte a física, minha. Exato, da parte neurológica e tal. Só que eu tive o conhecimento do meu corpo e eu conheço o meu ponto G. Na verdade, nosso clítoris, ele não é só externo, né? Ele também é interno. Ele fica localizado mais ou menos 7 centímetros abaixo do nosso externo. Né? Ao tocar esse nosso clítoris interno, nós temos sensações muito gostosas, né? Onde é localizado o nosso ponto G. Ele existe, sim. Só que para ser tocado, você tem que ter o conhecimento. E você consegue ter o conhecimento fazendo uma aula de pompoarismo, né? E o pompoarismo
Ele é a saúde da mulher. Ele estimula até? Estimula, não só estimula, como ele é para a saúde da mulher também, né? Para uma incontinência urinária, etc, né? Trabalhar a sua parede vaginal. E no pompoarismo, você tem o conhecimento do seu ponto G. Ela explica e ela conduz você a ser tocada, não só por você, como também com o seu parceiro. Né? Isso é muito impressionante, como você sente tranquilamente o seu clítoris interno. E diante disso, do clítoris e da penetração, o orgasmo clitoriano e o orgasmo na penetração são diferentes? Não, o orgasmo é um só, ele vem do clítoris, né? Com a penetração é o quê? É o atrito da parede vaginal. Mas vem de um mesmo lugar, de um mesmo é o clitoriano, lugar. exatamente. Okay. E aí também a gente tem um certo tabu das pessoas de pensarem em sexo no dia a dia. Sim. E esse tabu, diante disso, é fundamental, na sua visão, as mulheres pensarem mais em sexo para poder querer mais sexo? Como que isso funciona? Na verdade, Adriane, com a minha experiência, porque eu faço laboratório com mulheres diariamente, né? Eu acredito que se elas fizerem mais sexo, elas automaticamente vão pensar mais em sexo. É como comer um doce. Sim. Sempre brinco com a história do doce. Apesar de eu não gostar de doce, mas eu gosto do sexo. Também já tá de bom tamanho, né? Mas é o doce, você come aquele determinado doce, você sente vontade dele novamente. O sexo é igual. A nossa mente, ela é conduzida ao ato sexual. Porque o sexo, ele é um instinto. Assim como você come, assim como você respira, nosso reflexo, né? Então, quanto mais você o fizer de fato, a entrega de fato, mais você vai ter vontade de fazer. Você já ouviu aquela frasezinha que eu gosto de sexo, porém eu tenho preguiça de fazer sexo? Já. E aí vem vários bloqueios. Eu tenho dor de cabeça, não é assim? Sim. Só que fazer sexo sara dor de cabeça. Muitas falam até, eu gosto, o difícil é até começar. Depois que começou, é fantástico. Exato. Só que se você conduzir a sua mente a ter o ato sexual dentro da sua vida, mesmo que você não tenha um parceiro, porque pode existir o toque feminino, que é um dos tabus mais gritantes. E que devia ser o essencial, né? Exato, é o autoconhecimento. É você se analisar, é você saber de onde vem o seu prazer. Até porque aí você pode orientar e conversar com o seu parceiro. Como que é que você gosta, o que te dá prazer. E muitas mulheres, é isso que elas falam, mas eu vou falar? Não precisa falar, o corpo fala. Você sabe de onde vem. Conduz o seu corpo um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. Né? Aquela brincadeira, quem disse que o ato sexual não pode ser uma brincadeira? Porque tem que ser levada à obrigação. Eu vou fazer porque eu não fiz hoje, eu não fiz amanhã, não fiz... Ai, segunda-feira dá 10 dias, então eu faço segunda-feira que dá 10º dia. Depois mais uns 15 dias eu faço de novo, pronto, eu já fiz a minha parte. Não é assim, né? Não pode ser assim. Brincar de fazer amor. Quem disse que você não pode fazer um Kama Sutra inteiro? Quem falou que não pode? E por que não, né? Exato. Isso faz com que a relação, a família é a base de tudo. Hoje nós estamos perdendo nossos maridos, nossos namorados. Nós estamos nos perdendo por conta do dia a dia. A gente lembra de tudo. A gente vai numa loja, a gente fica 10 horas para experimentar uma blusa. Mas ela não tem 10 minutos para com o seu parceiro dentro de casa. E depois fala, eu não tenho tempo. Contraditório tudo isso, né? É muito contraditório. Li, já que hoje a dor de cabeça não é mais desculpa para o ato sexual, o que você diria para as nossas mulheres hoje? O que elas precisam? Eu acho que elas precisam ter mais confiança. Elas têm que não se sabotar tanto. Tirar esses bloqueios e colocar do lado e se entregar de corpo e alma. Principalmente ela com ela mesma. Pois bem, o nosso programa de hoje está chegando ao fim e é um tema maravilhoso. Porque quem diz que fazer sexo não é uma brincadeira? E brincar de ser feliz é tudo na vida. Seja feliz e faça sexo.
Programa Papo de Mulher. Oferecimento Instituto Monitor. Pioneira em educação à distância. Clínica Menezes, em São José e Taubaté.